Famílias educadores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Pais Ajudam Pais e o tema de hoje é mordidas. Então, um tema que vocês pediram muito, que vocês devem imaginar quanto é desafiador ou já devem ter vivido esse momento, né? Tanto na pele de pais, de professores ou talvez na pele de criança, se era a criança que mordia ou que levava a mordida. E você como pai ou como mãe, foi mãe da criança que mordeu ou foi mordida? Então vamos falar sobre tudo isso e principalmente como a gente pode ampliar a nossa visão para isso tudo. Deixa eu dar boa noite para todo mundo que está chegando e já já eu começo. Se você está assistindo na gravação é só passar um pouquinho para frente, tá bom? Boa noite, gente, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer todo mundo que fez um monte. Eu fazia tempo que eu não entrava nos meus stories, nos direct, assim. Um monte de direct, coisa mais linda de vocês preocupados comigo. Eu tive uma intoxicação alimentar, uma virose bem forte. Tô melhor, Bruna, que bom, tô melhor mesmo. Então até fiquei preocupada. Amanhã eu vou fazer o teste de Covid, mas eu nem sei se vou fazer teste de Covid amanhã, porque o único já passou, né? Eu digo, o único sintoma que eu tive foi esse, eu não tive mais nenhum, já tô me sentindo bem, tô um pouco fraca, normal, né? Depois de um dia inteiro vomitando e com diarreia. Enfim, papos aleatórios. Vamos começar? Olha só, vocês que estão aqui na live, me digam, vocês já viveram qualquer situação de mordida? Criança que morde ou foram a criança que morde e o quanto é difícil tudo isso? Eu queria convidar vocês para a noite de hoje a gente falar sobre como o senso comum vê a mordida e também como a gente pode ampliar o nosso olhar para isso, tá? A Bruna disse sim, já foi. Então, quando a gente começa a ampliar o nosso olhar para isso, o meu filho morde quando está empolgado. Adorei esse exemplo da Luciana. Vou até anotar. Porque é um exemplo que a gente acha que é... Nossa, Luciana, teu filho ficou tão feliz, veio aqui que mordeu, que criança mal educada. Nunca ouviu isso, Luciana? A Luciana disse que o meu filho morde quando quando tá empolgado. Eufórico, né? Empolgado. Sim, eu mordia, Carol. O meu bebê de 1 ano e 2 meses me morde quando tá cansado, irritado. Morde mesmo. Bom, eu contei já pra vocês em alguns vídeos que acho que tá rolando no feed que a primeira mordida que eu levei foi da Catarina bebezinha, acho que ela tinha 9 meses e pouquinho. A primeira mordida que eu levei foi, não sei, eu não lembro, não sei se eu mordi ou mordia, não me contaram nada dessa história minha quando criança, mas eu levei mordida da minha filha enquanto ela tava dormindo. Enfim, gente, primeira coisa, eu queria dizer para todos vocês o seguinte: o que o senso comum acredita que a mordida é? Primeiro, um mau comportamento. Então, é muito frequente que a gente receba mensagem de escola dizendo: mãe, fale com fulano de tal. Então, eu vou provar para vocês o que eu tô falando. O que quer dizer? Olha aqui, mensagem que eu recebi hoje à tarde. Eu cortei quem foi que me enviou essa mensagem, porque eu não queria expor numa dessas, o pediatra dela tá vendo. Mas o que eu quero comprovar para vocês? Olha o que a minha seguidora me enviou. O pediatra do meu filho disse para eu fazer isso com ele. Ela comentou um story meu, onde o story estava dizendo assim: a professora do meu filho disse que o meu filho tem que morder a amiguinha para que a amiguinha pare de morder ele. Olha o absurdo, uma professora dizer para uma menininha morder o menino para o menino parar de morder ela. Cadê um cérebro desenvolvido aí? Não temos. Aí temos um cérebro desenvolvido, formado em medicina, que fala: o pediatra do meu filho disse para ele fazer isso. O pediatra do meu filho disse para eu fazer isso com ele quando eu disse que estava nos mordendo. Então, imagina, o pediatra orientou a mãe a morder o próprio filho quando ele mordesse ela. Alguém aqui consegue conceber o cúmulo da incoerência que é isso? Me lembro na época, ele tinha 2 aninhos. Morde ele de volta, ele disse. Um pediatra que foi o meu pediatra. Enfim, parou no tempo, né?
Outra prova que tudo isso parou no tempo. Coloquei no post de hoje. A minha filha mordeu um coleguinha da escola e a professora fez a colega morder de volta. Esse era o stories que ela comentou, alegando que assim a criança aprende algo, né? E que a criança aprende a não morder. Enfim, então assim, vamos supor que você bateu o carro, então a polícia vem e bate no teu carro de novo para você aprender a não bater mais o carro. Tem lógica nenhuma. Então, imagina, não tem nenhuma lógica no mundo dos adultos, tá? Então, se você vem para uma criança que tem o cérebro desenvolvido e ela tá precisando ser compreendida e ser ajudada, você imagina o cúmulo que é. Meu filho me bateu no rosto, meu bebezinho me bateu no rosto quando tava no meu colo, eu vou lá e bato no rosto dele para ele aprender a não me bater. E eu lembro uma vez que eu tava dando uma palestra e uma mãe disse que ela se tocou que ela precisava de socorro quando ela pegou o chinelo e começou a bater no filho mais novo, pro filho mais novo aprender que não pode bater em ninguém. E ela falou, aí eu vi que o meu mundo caiu. Entende? Então imagina, isso é o cúmulo de uma incoerência, né? E aqui a moça fala, foi tão impactante que até hoje a minha filha de 8 anos lembra do ocorrido quando tinha 3. Você imagina? Você imagina, e sabe o que chama isso? Trauma. E quando a gente fala assim de trauma, eu tenho estudado muito trauma, gente. Trauma não é um acidente que vai deixar uma marca na tua vida. É trauma isso? É, mas não é só. Trauma é isso que você tá lendo aqui, tá? Então a gente precisa entender que experiências adversas da infância, elas são traumáticas. Dentro de casa a gente tem direto traumas. Ó, vocês estão falando disso aqui? Essa violência acontece porque o ser humano desconhece como o ser humano se desenvolve. Diretora suspeita. Peraí, olha só como é a nossa mídia. A criança chega em casa mordida, a mulher manda áudio pra mãe, a mãe denuncia, a mulher afirmando que ela mordeu e quem viu o áudio, a mulher ainda dizia assim, e a minha vontade era de morder mais forte. E pior, essa criança é uma criança típica, extremamente sensível, que não precisa de mais limite, não. Ela precisa de mais sensibilidade, de mais acolhimento, de mais redirecionamento, de mais vínculo ainda. E aí, mesmo a mulher assumindo por áudio, a mãe denunciando, o que o nosso marketing, o nosso jornais falam? A mulher é suspeita de morder a criança de 4 anos. Agora eu queria perguntar para vocês, quando o filho de vocês morde outra criança, você acha que a escola trata ele como suspeito ou já acusa de mal educado, de cruel, de criança má? Como é que a gente faz com criança que morde? Pensem aí. Esse aqui é o mesmo que eu ia colocar antes. E aí, eu quero falar sobre outra coisa. Precisamos falar disso, era coisa que não tá aparecendo aqui. Já fui a mãe das duas, da criança que era mordida, a primeira filha, e da criança que mordia, a segunda filha. Ainda bem que mesmo ficando triste pela primeira, chegar em casa roxa, com marcas de dente, nunca fui à escola brigar por tirar satisfação com a mãe. Porque se tivesse feito isso, pagaria com a língua na segunda. Ela tá pensando só nela, eu entendo essa mãe, mas ela tá pensando só nela. Por quê? Aí eu vou falar como a gente ia até a escola depois, tá? Mas peraí, vamos lá. Eu ficava muito triste em ambas as situações. E aqui eu reforço, é horrível ser a mãe da criança que morde, é horrível ser a mãe da criança que é mordida, tá? Então é horrível mesmo. E aí o que acontece? Eu falo que não pode isso, eu falo, mas aí ensinar o quê? É pra ir na escola? É pra ir na escola quando seu filho estiver sendo mordido. A minha filha estava sendo mordida também, eu fui até a escola. Por quê? Porque quando eu deixo a minha filha em algum lugar, eu sei que aquela pessoa é responsável. Ó, eu deixei a minha filha na casa de uma amiga ontem, terça-feira, que eu tava bem doente. E eu falei, ó, o que a gente fala normalmente? Catarina, obedece a tia, tá? Não, eu não falo isso. Eu falei, Catarina, respeita a tia, tá? Escuta a tia, converse com a tia. Tia, por favor, ela é minha preciosa, respeite a minha filha, cuide muito da minha filha e qualquer coisa que precisar, me ligue. Respeito muito entre vocês duas, tá?
Ponto. Será que vocês falam assim? Ou vocês só botam o peso todo no cérebro que não desenvolveu ainda? Porque é impossível a gente deixar uma criança na escola e responsabilizar um cérebro que não está desenvolvido ainda por não causar dano a ninguém. E veja, a gente precisa olhar para onde está a causa. Deixa eu só fechar os comentários aqui para conseguir ler o resto. Daí eu pedi para a moça, como você... Gente, eu escrevi errado, né? Mas como ensinar? E dela, a não morder? Não ensina. A diretora da escola sempre explicava na reunião do início do ano que fazia parte da fase oral da criança e se não me engano, por volta de 3 a 4 anos, mais cedo ou mais tarde, ia acontecer. E que era pra gente se preparar. Gostei dessa abordagem até certo ponto. Por quê? É normal que aconteça a mordida? É. É natural? É. É para os pais se preparar e saber assim, ó, é fase e vai passar? Não, não é fase e vai passar. É importantíssimo que a gente nomeie para os pais que isso faz parte da infância. 2, que não é má educação. Vocês estão entendendo o que eu queria muito que vocês saíssem dessa live sabendo que mordida não é sinal de má educação. Então, quando eu falo de agressividade, se alguém que está aqui ainda não assistiu a minha aula gratuita sobre uma nova visão sobre a agressividade, vá assistir. Nessa aula gratuita eu te ensino que a agressividade é natural, esperada e saudável. A agressividade, nesse caso, o que engloba? Um movimento de defesa da criança, um comportamento que é uma comunicação, como todo comportamento, que a criança, como é totalmente corporal e não tem o seu cérebro racional desenvolvido ainda, então ela não consegue formular um contexto, porque ela não tem um pensamento abstrato desenvolvido ainda, ela é totalmente concreta e literal, ela não consegue ter noção de tempo e espaço, principalmente, às vezes as crianças que estão mordendo não tem nem linguagem verbal, não tem vocabulário para aquilo, mas como que a criança se comunica? Ela empurra, ela morde, ela bate, ela dá tapa, ela grita, ela ofende. Essas coisas são agressividade. E eu preciso repetir aqui, crianças não são violentas. Violência, eu preciso ter neocórtex desenvolvido, noção de tempo, espaço e saber raciocinar, planejar, causar dano no outro. Vocês resumiram até aqui? Porque se vocês saírem dessa live internalizando que agressividade não é mau comportamento e que agressividade e violência são coisas diferentes, já é bastante coisa perto do senso comum. Perto de um médico que manda uma mãe morder o próprio filho para ele parar de morder. Tá? Por quê? Porque desconhece o desenvolvimento humano. Ok? Então é importante vocês saberem o quê? Meu filho está sendo mordido na escola. É importante aquela fala da diretora de dizer, isso pode acontecer, isso faz parte do desenvolvimento humano, faz parte da fase oral. É natural, tá? É natural e vai acontecer. Porém, fiquem bem tranquilos que se acontecer, tipo, se eu estivesse à frente dessa escola, né? Se acontecer com o teu filho e com a outra criança, escola e família vão trabalhar junto. Para o quê? Suprir uma necessidade e ensinar uma habilidade. Toda a agressividade que é funcional, vocês já aprenderam comigo, ela vem para me comunicar algo. E se ela vem, que é com vinda da raiva, né? Que geralmente tem ali outros fundos emocionais ali, mas a raiva é uma emoção básica que me coloca em movimento e também não vem só da raiva, vem também de uma imaturidade, de uma falta de vocabulário, né? De um desenvolvimento do ser humano que um bebezinho que tá mordendo o seio da mãe não tá mordendo às vezes por raiva, tá mordendo por N motivos, talvez para chamar atenção, talvez por reflexo neurológico, né? Porque nem eu expliquei pra vocês que a minha filha, às vezes ela tava escapando ali do seio adormecida, aí ela mordia pra não sair dali, tipo, é perigo, quando a minha mãe sai daqui eu me sinto em perigo, então a mamãe fica aqui e pula, e puxa, sabe? Então tem várias fases de desenvolvimento, quando é bem bebê, geralmente é sobre isso, quando vai crescendo um pouquinho mais, tem outras coisas, o bebê sabe dizer, meu amiguinho, me devolve o brinquedo ou não tira da minha mão, não, ele vai lá e pega.
Sabe quando a gente às vezes fica muito animado e faz... Que legal, o que aconteceu? Então, a criança vai lá e morde. Então, assim, como a Luciana falou, meu filho morde como empolgado, e preciso que vocês interpretem toda raiva, toda energia que promove uma defesa, que aí vem da agressividade, quando a criança é imatura, vai ter uma ação. Se ela vai ter uma ação, por que eu não conduzo para uma ação direta? Então, vamos usar o exemplo da Lu. A Lu disse, meu filho morde quando tá empolgado. Filho, você tá muito empolgado, então bate palma, amor. Bate palma, pula, vamos fazer iê. Morder faz dodói. Eu não foco na mordida. A mordida é uma consequência da minha imaturidade de compreender a criança. A mordida é uma consequência de uma imaturidade da criança que só foi fazer o que fez porque ela estava sendo infantil, estava sendo criança, estava sendo imatura, estava dentro do desenvolvimento dela. O foco é principalmente na causa. Mas olha, ela morde do nada. Quem fala ela morde do nada está defendendo a sua própria incapacidade de observação. Estou observando. Sempre morde quando? Se perguntem. Ou tô me defendendo e dizendo assim, eu não, eu quero deixar as crianças sempre no lugar de culpadas, porque eu não quero assumir a minha responsabilidade de ser o cérebro desenvolvido e ajudar essas crianças. Ai, Flávia, bem fácil você falar isso numa turma de 23 alunos, meus amores, quando tem uma turma de 30 e uma criança morde a outra, e eu paro e digo... Oi, ai, mordeu, amiguinho, vem cá, tá doendo, né? Tô acolhendo o que foi agredido, tá? O que foi que levou ao movimento da agressividade, tá doendo, né? Ai, fala pro amiguinho, não morder dói. Peraí, tô te ensinando esse aqui primeiro, que eu tô acolhendo a se defender. Toda a minha turminha tá assistindo a aula que a professora tá dando. Tá aqui, ai, dói muito, né? Pode chorar, a prof tá aqui. Alguém quer ajudar ela? Alguém quer pegar um gelinho pra ela? Ou pega um paninho, molha o paninho, traz aqui, vamos botar o paninho na mordida. Amor, vem cá perto da prof. Prof não vai brigar com você. Tá tudo bem, você ouviu o teu corpinho? Ela tirou o brinquedo da tua mão, por isso que você mordeu ela? E agora fala pra ela assim, não tira mais o brinquedo da minha mão, fala pra ela, essa aqui já se enfiou aqui dentro do meu rosto, você ouviu o que o amiguinho trouxe? Não pode tirar, tá bom? A gente vai usar a boquinha, as palavras pra se comunicar, tá? Ou vai fazer não, se ainda não fala, tá bom? Todo mundo, todos os meus 30 alunos ouviram, essa aula é muito mais importante do que colar, do que fazer massinha. Vocês entendem? Essa aula é muito mais importante do que qualquer outro processo terapêutico, processo pedagógico. Então não venham, queridos colegas professores, com a retórica de que não dá para fazer isso em turma. É numa turma imensa que precisa ser feito, porque as outras crianças estão constantemente vendo, ouvindo e aprendendo por imitação. Percebem? Então é nessa turma que tem que ser feito. E a escola e os professores têm que dizer, ô Gé, vem cá, Mônica, sua filha mordeu. Mas geralmente é assim, a Mônica recebe uma mensagem. Mônica, hoje tivemos um dia... Mamãe, não é nem família, né? Mamãe, hoje tivemos um dia muito triste. Fale com a Isabela porque a Isabela mordeu os amiguinhos. Aí a Mônica chega lá, a Mônica não sabe nada sobre agressividade, não sabe sobre o movimento infantil, aí ela lê aquele negócio, a filha da Mônica que tava lá simplesmente se defendendo, como que ela pode, a Mônica chega e, o que você tá fazendo, mordendo amiguinho, matando a mamãe de vergonha, pelo amor de Deus, pare de morder, que mal educado, eu não te ensinei a morder, não, a gente não precisa ensinar a morder. É a única forma que a pessoa tem. Eu ouvi uma mãe dizendo assim, eu não te ensinei a morder, eu nunca te mordi. Que coisa, seu mal educado. Primeiro, ela tava, né, eu entendo essa mãe, gente, eu não tô aqui julgando essa mãe. Mas é importante que vocês entendam que essa mãe, ela é adulta com cérebro desenvolvido. Se tem alguém que eu tenho que defender aqui, é essa criança que tá sendo violentada. E aqui não é passando mão em um monte de adulto que a gente vai melhorar isso.
É dizendo, tem aula gratuita lá da Flávia, clica depois no link do meu perfil, assista a aula gratuita. A gente precisa aprender para parar de violentar essas crianças. Então, quando eu entendo que mordida é Gente, tem um vídeo na GNT, dizendo, ai, não sei o que família, eu entendi que o beijo, que a mordida é uma fase primitiva do beijo. Então, quando meu filho mordia, eu dizia, beijo, beijo. Gente, peraí, vamos pensar aqui comigo. Tu pense você, Nai. A Nai tá aqui, escreveu pra mim. Eu irei apresentar um trabalho de teatro pra turma. Eu vou falar sobre Augusto Boal. Meu grupo decidiu discutir o autoritarismo da educação. Que legal. Mas, Nai, imagina você. Jé, tá aqui você. Jé, Prof. Jé. Minha aluna, né, Prof. Jé. Imagina você com muita raiva, porque um amiguinho te tirou o brinquedo com a mão. E a gente fala assim, Jé, morder não, Jé, beija. Quando ele tirar o brinquedinho da tua mão, tu beija ele. Oi? Faz sentido pra vocês? Pra mim não faz nenhum. Vocês entendem? Então, é importante que... Ju! Gente, maravilhoso demais. Vindo da Ju é demais, né? Ó, eu e a Ju vamos fazer uma live, né, Ju? Sensacional. Preparem-se que eu e a Ju vamos montar uma live baseada num filme. É isso que nós vamos fazer, né, Ju? Depois eu e a Ju comunicamos vocês. Fiquem de olho nos meus stories, no stories da Ju e na Escola Educação Positiva. Segunda-feira vamos ter uma live sensacional minha e da Ju, tá? Importantíssimo. Voltando aqui pro tema da agressividade e mordidas. Vocês que não assistiram minha aula gratuita lá, clica no link do meu perfil, assiste. E quando a criança se morde? Bom, aí é outra coisa, já é um comportamento autolesivo. Quem é meu aluno do Pais Ajudam Pais na agressividade, tem uma aula minha e da Juliana Franco, pediatra, que é bônus, aí eu não vou entrar nessa live, essa live não vai ficar salva, só vai ficar salva por 24 horas, porque muitos alunos meus pediram. Então eu vou deixar salva por 24 horas, depois eu vou tirar. Mas eu e a Juliana Franco, que é minha sócia maravilhosa, que tá aqui na live, ó, que segunda-feira às 10h30 nós vamos fazer uma live, eu e ela gravamos um bônus pro meu curso e pro curso para certificação de atuação consciente na adolescência, porque esses comportamentos autolesivos de se morder, tirar a sobrancelha, puxar cabelo, se bater, se arranhar, são comportamentos autolesivos que começam aí na primeira infância, eu e a Ju explicamos o porquê, e depois na adolescência ou até antes disso, isso aí vai se tornando automutilação. Se você tá vivendo isso, liga um alerta bem grande, porque não é natural da infância, não é esperado da infância esse processo de autolesivo. A agressividade para fora, como forma de defesa, é esperada na infância. Vírgula bem grande aqui. Na infância patriarcal, opressora, que invisibiliza a criança, que não compreende a infância. Uma criança que é compreendida, que tem um ciclo e é direcionado, ela não precisa expor sua agressividade de forma tão retundante. Mas volto a dizer, a agressividade ela é saudável para todos nós. Todos nós. Eu sou uma pessoa que sustento o meu lugar, sou uma pessoa que eu sou extremamente agressiva para defender a infância, para colocar o que eu penso, para defender isso, e isso não tem mal nenhum. Que nem eu falei pro meu marido assim, ó, chegou o final do mês, agora há poucos dias, gente, o meu marido, ele fica assim, e não sei, tá, eu vou pegar outro, e eu vejo ele assim, ó, ele chega a trabalhar mais em pé no final do mês, sabe? Eu vejo quanto ele fica mais agressivo, mais movimentando. Isso é ótimo, por quê? Porque ele atinge todas as metas dele. E o que eu tô dizendo, a agressividade em si não é ruim, tá? Por quê? Porque ela nos posiciona. Não, sogra, olha só, não vou permitir que você, que nem tema da semana passada, olha só, você tá aqui tirando parte íntima do meu filho, tá pegando no pênis dele quando vai trocar, isso configura abuso sexual. Eu não vou permitir que faça isso. Gente, eu recebi mais de 20 mensagens de mães dizendo que a minha sogra pega nas partes íntimas, o meu sogro fica levantando a saia das minhas filhas, o meu sogro fica pedindo pra ver se já nasceu o botãozinho no peito da minha filha. Gente, isso configura abuso sexual. E as mães o quê? A gente não fala porque é meu sogro. Cadê a agressividade de vocês pra defender os filhos de vocês?
Pra dizer, comigo você não vai falar assim, não. Olha só, acho melhor a gente parar esse papo aqui, porque não tá legal. Cadê a agressividade de vocês para colocar a raiva que eu já falei, é uma emoção básica sensacional que nos sinaliza uma injustiça. E se a gente não tem uma agressividade para nos posicionar, isso já se chama o quê? Quem é meu aluno aqui lembra? Quem é meu aluno sabe que eu já nomeei para vocês o que se chama isso quando a minha agressividade é tão tolhida, tão, olha aqui a Gé, minha aluna, professora. Tiveram uma indefesa aprendida. Nós ensinamos essas crianças com obediência, com não pode isso, a ser indefesos. Indefesa aprendida. E são adultos que não sabem dizer não, que não sabem se posicionar, que não sabem... eu acho que tinha isso, mas nem falei, para não... Aí sabe o que? Quando a gente não fala sobre educação sexual, quando a gente não limita o primo que fica levantando a saia o tempo inteiro, aí vai criar um climão aqui na família, né? Não vou dizer pra ele parar de querer ver o peitinho da minha filha que tá nascendo. Já tá usando sutiã ou não? Vovô, esse assunto a gente não fala em família, esse é um assunto privado, a gente não fala sobre isso. Como é que é? Seria assim, vovô, tá tendo ereção ainda? Seria agressivo, seria feio se a gente falasse sobre isso, né? O senhor não ia achar respeitoso, então minha filha a gente vai respeitar também. Não precisa falar isso que eu falei, tô só falando porque a gente, pra vocês analisarem como falar da ereção do vovô seria respeitoso. Desrespeitoso, se falar se o vovô tá mantendo bem uma ereção. Agora, mostrar se o botãozinho da netinha tá nascendo já é ok. Por quê? Onde é que tá escrito isso? Que tem respeito os mais velhos o tempo inteiro? Não. Pega esse respeito mais velho e enfia no teu bolso. É respeito todo mundo. Daqui pra frente, você sai dessa live assim. Tá vendo? Tô usando minha agressividade pra colocar algum lugar positivo, né? A agressividade é algo negativo, na minha opinião. Para se impor e ser firme em suas posições, não é necessário ser agressivo. Para impor respeito, basta firmeza, assertividade, por exemplo. Grosseria, não. Enfim, a agressividade é diferente de ser grosseiro, tá? A agressividade é o que é agressivió, vem a palavra, é te mover da frente a, né? E veja bem, a gente não impõe respeito, impõe é abuso de poder, de cima para baixo, eu imponho algo, não, eu estabeleço. E não necessariamente eu preciso ser agressiva para estabelecer, porque nenhum respeito ele é colocado como forma agressiva, mas o outro entende como forma agressiva. E aí o que o outro entende como forma agressiva é problema do outro, entende? Você pode falar, vô, eu entendo que você não goste, né? Como esse exemplo que eu falei, só como exemplo da agressividade, a agressividade é positiva, é natural e é esperada. Enquanto eu achar que a agressividade é algo ruim, eu vou violentar a criança. Porque veja bem, nós temos o cérebro desenvolvido, tá? Nós temos o cérebro desenvolvido. O que eu faço diante da minha criança é extremamente agressivo. Mais do que isso, é violento. Porque tem sentido você estar se defendendo do teu aluno? Tem sentido você estar se defendendo do teu filho? Não tem. Então o que você está sendo é sendo violento. Mas isso é autorizado na nossa sociedade. Violência é algo negativo. Agressividade não. Sim, precisamos ser agressivos? Sim. Precisamos ser agressivos não quer dizer que eu vou agredir o outro. É me movimentar aí eu serei assertivo, eu sustentarei. Tá? Então, olhar pela infância, eu já falei, nenhuma mordida acontece ou nenhuma agressividade acontece sem motivo aparente. Toda agressividade tem uma causa. Toda agressividade tem uma causa. Seja a criança que bate, seja a criança que morde, seja a criança que ofende, seja a criança que tá gritando. Toda. Quando eu falo que não tem uma causa é porque eu não estou observando e eu não compreendo a infância, tá? Então agora eu quero só deixar claro para vocês. Vocês entenderam que ser agressivo é a nossa energia que vai em movimento ao outro. Agora, agredir o outro é diferente, tá? Porque eu não vou lá, eu não tenho o intuito de ferir o outro. Quando eu tenho o intuito de ferir o outro, eu estou violentando. Vocês entenderam? A Roberta perguntou,
Mas a causa pode ter sido provocado pela vítima? Pode. Vamos usar um exemplo aqui, Roberta. Eu peguei e tirei o brinquedo da sua mão. A criança não sabe dizer ainda, se não foi ensinada. Roberta, não pode tirar o brinquedo da mão. Agora é minha vez, você precisa esperar a sua vez. Sabe o que ela faz? Ela vai lá e morde, porque ela não tem esse vocabulário. E aí, qual que é o meu papel? Tá, Roberta? O meu papel é ficar assim... Roberta, você mordeu a Flávia porque a Flávia tirou da sua mão? Flávia, não pode tirar da mão da Roberta, tá? Tem que esperar a sua vez. Roberta, quando ela tirar da sua mão, você fala, me devolve, ou chama a prof que a prof vai garantir que ela te devolva. Você entendeu, Roberta? Ficou claro pra vocês isso? Aqui em casa... Para ensinar o meu filho a se defender, o pai fala que se alguém bater nele, ele deve revidar. Discordo. Como ensinar? Nossa. Violência gera mais violência, tá? Fly, quando parece que a criança morde por brincadeira, quando não parece que é para se defender, mas para interagir. Ó, muito legal a tua pergunta, Edu positiva na sala de aula. É a causa também. Aí eu falo o quê? Ó, ela trabalha com educação positiva em sala de aula. Aí eu falo o quê? Amor, porque assim, ó, foi uma coisa que aconteceu muito aqui em casa, tá? Eu pedi pro meu marido, por favor, parar com brincadeira de morder. Por quê? Ele fazia brincadeira de morder na barriga da Catarina, mas nós, adultos, conseguíamos mensurar, né? Tipo... a morder sem colocar tanta pressão. Uma criança não. Entende? Então, o que acontece? Eu tive que pedir pro meu marido parar com essa brincadeira. Essa pode ser uma orientação e uma investigação quando vocês observam isso na criança. Então, diz, ó, é melhor não fazer isso, não. É melhor vocês cuidarem com qualquer tipo de brincadeira de mordida, porque a criança pode reproduzir aqui e ela ainda não tem como controlar a força dela. Então, brinquem de cheirar, de brincar, sempre de cosquinha, respeitando e aproveitando para ensinar sobre consentimento. Esse é o nosso lugar de educação positiva. Se a criança fala não, não é não. Para na hora. E para agora com mordida, tá? Papai, mamãe, titio, vovó, todo mundo. Orienta a família inteira. Então, a gente trabalha em conjunto, escola e família em relação à agressividade da criança. E aí, em sala de aula, se a criança morde, você queria a atenção do amiguinho? Foi por isso que você quer brincar? Então, você chama pra ele e diz, brinca comigo, ou deixa eu brincar com vocês. Agora, mordendo machuca. Aí não pode, ok? Vamos falar? Ó, então, aqui, ó, a prof vai brincar junto com vocês. Entende? Da mesma forma, sempre tem uma causa, nem sempre é uma defesa, às vezes é um pedido. Por exemplo, muitos bebês mordem o seio quando a mãe tá dando mamar no celular. Muitos! É o quê? É por defesa? Aí pode ser uma defesa porque é interpretado como defesa, edu positiva. Por quê em sala de aula? Porque pertencimento é algo que é para sobrevivência do ser humano, é uma necessidade básica também. Então, o que acaba acontecendo? Eu quero pertencer. Sem a minha mãe concentrada em mim, eu sinto que eu tô com uma como é que eu posso dizer? Esqueci, fugiu a palavra. Uma atenção, uma presença ausente, entende? E se eu também não faço parte do meu grupo de amigos, eu também me sinto excluído e aí eu sinto que eu tô em perigo aqui nesse lugar. Então, sempre, gente, se a gente analisa por um outro lado, sempre é uma questão de sobrevivência do ser humano a agressividade também, entende? Porque ela vem do lugar de estabelecer um limite, de se defender e também de fazer parte e interagir, tá vendo? Faz sentido pra vocês? Fly, quando a criança demonstra prazer em morder, é porque dela foi ensinada e foi... Aí tá no... Por quê? Deixa eu contar uma coisa. Eu gostei da pergunta da Jussara. Eu gostei da pergunta da Jussara porque é uma questão que é importante a gente pensar assim, ó. Quando... eu sei que é muito difícil isso que eu vou dizer pra vocês, tá, gente? Mas eu fiz um atendimento há um tempo atrás sobre isso, de uma aluna do agressividade, falou, Flávia, mas tem uma coisa que eu queria que você me ajudasse, tal, eu atendi ela. E ela é minha aluna do audiocurso. E ela falou assim, mas aí que eu não tinha percebido. Claro, porque é umas coisas que a gente vai usando no dia a dia, a gente não percebe as coisas que a gente faz. Ela dizia que quando o filho dela mordia, ela fazia, ai, 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 você me mordeu. E ela
fazia meio que uma encenação, porque ela tinha visto no Instagram que ela tinha que encenar que dói pra criança entender. Só que o que acabava acontecendo aqui? Eu quero que vocês pensem assim. A mãe reage de uma forma que... Gente, assim, ó, quando uma criança... Ai, tudo bem eu fazer... Morder dói, entende? Agora, eu encenar é a mesma coisa assim. Peraí, quando eu faço tal coisa, minha mãe reage de forma desproporcional. Será que quando... Isso, gente, a Isabelle Friozard explica isso. A Sugerhard explica isso. O Dalk no Agressão como Oportunidade explica isso. Eu estudei muito agressividade para formatar o curso, tá, gente? Então, o que acaba acontecendo? A criança quer saber, será que a mamãe vai reagir daquela forma engraçada de novo? E isso é uma reação espontânea, até quando a criança bate, depois ela olha pra você. Como é que a mamãe vai reagir agora? Olha, a mamãe reagiu de uma forma engraçada. Não é por maldade da criança, é porque ela tá interpretando a reação da mamãe. Vocês começaram a entender? A Adri diz, começando a entender. Quando acha bonito ela morder, ela vai continuar. Não é só quando acha bonito, tá? Porque ninguém acha bonito a criança morder. Agora veja como não faz sentido eu dizer pro meu filho assim, ó, a Sirlene escreveu, quando acha bonita a criança morder, ela vai morder. Mas, gente, percebam como não faz sentido nenhum eu dizer pro meu filho morder pra se defender. Porque daí como é que eu falo pro meu filho, mas agora para de morder? Porque já aconteceu muito isso, é natural em escola. Os pais falam, morde pra você não ser mais mordido. Aí o filho morde, aí causa alvoroço, ele continua mordendo. E agora como é que faz? Daí o outro tem que morder. Agora, peraí, agora é ele que tá mordendo porque o pai dele mandou morder. Agora vem você e morde ele. Aí vai parar onde isso, minha gente? Aonde vai parar? Ei... A Thaís disse, eu já fiz isso, meu filho morreu de rir, né, Thaís? E aí o que acontece? Ele vai morder de novo quando ele quiser que você dê risada. Vocês estão entendendo como é que a criança reage? Ai, ai. Aqui em casa, a tia mordia de brincadeira, como carinho. Sim, que é uma delícia, né? Dá vontade de dar umas mordidas nele, tão gostoso que eles são. Mas não pode. Ela parou, mas infelizmente o reflexo ficou na pequena e começou a morder e achar engraçado. É isso aí mesmo. Mesma coisa de bater em criança. Olha que linda, já é a mesma coisa. Então assim, ok, né? Então vamos dizer assim, olha que linda a resposta que a Gé me deu aqui, que eu nem tinha pensado, da Jussara, que disse, o meu marido disse pro meu filho bater de volta quando ele apanhar. Né? Então, beleza, aí ele bate de volta. Aí a gente tem que dizer pro que apanhou bater de volta nele também. Daí que a hora que ele bater, quando ele não conseguir resolver a coisa, a gente chama alguém pra bater de novo. E aí vira a nossa sociedade como é hoje. Porque não aceita a agressividade como funcional, como esperado, como saudável. Entende? Ah, deixa eu falar uma coisa importante. Ó, a Larissa escreveu assim, ó. O meu sobrinho não morde em casa, mas morde na escola, tá? Peraí, antes de ir, deixa eu fechar a Jussara aqui. Flávia, e quando a criança demonstra prazer em morder outra criança? Aconteceu no meu aluno me dizer que gosta de morder o colega porque gosta de vê-lo chorar ou porque quer tirar um pedaço do colega. Então, para uma criança falar tudo isso, ela ouviu muito isso, entendeu? Então, aqui, Jussara, se você é professora, eu queria agora fazer um relato, vai ter uma aula bônus no meu curso de agressividade só para professoras e famílias, professoras que escrevem comunicados sobre agressões e sobre famílias que recebem esses comunicados como agressões. Eu vou fazer uma aula completinha e é uma aula bônus para o meu curso, tá? Então, o que acontece aqui? Quando eu, como professora, no caso da Jussara, tenho uma criança que fala isso, quantos anos tem essa criança, Jussara? Primeira coisa, a gente precisa saber quantos anos tem essa criança. Eu preciso comunicar. Vamos dizer assim, Jéssica, a Isabela, filha da Jéssica, está mordendo assim, assim, assim. Estou atenta à causa da mordida. Preciso da ajuda da família para juntos ajudarmos a Isabela. Pensem aqui, eu não estou dizendo assim, família, olha aqui o problema. Problema Isabela, pega esse problema aqui e devolve para a família. Façam alguma coisa. Não, eu estou fazendo o quê? Família, está acontecendo X e Y com a Isabela de 4 aninhos. Eu estou orientando, estou atenta à causa. Quero saber se ela também apresenta esse comportamento em casa, porque às vezes a criança morde em casa e não morde na escola. Às vezes a criança morde na escola e não morde em casa.
tem um monte de coisas assim, não tem... Aqui o que acontece? É bastante reflexo do meio, mas essa professora precisa dizer, está acontecendo aqui, acontece aí também? Ela já ficou curiosa. Fiquem tranquilos que estou buscando como ajudá-la, mas preciso de ajuda de vocês. Vocês podem vir até a escola tal dia? Gente, como uma mãe, é muito melhor receber um bilhete assim do que receber um bilhete de, ó, o seu filho tá mordendo, é um problema. Toma, ou pegar, expor a criança que tá mordendo para toda a turma, botar no grupo de WhatsApp e aí todas as mães incoerentes e violentas tacando-lhe pau na criancinha de 4 anos e a mãe do grupo de WhatsApp que da criança que morde tá sentindo o cocô do cavalo do bandido que não sabe o que fazer. Sabe o que vocês, mães, que ficam reclamando de criança que morde em grupo de WhatsApp conseguem? Conseguem fazer que a criança que tá mordendo seja mais violentada ainda em casa e que piora para os filhos de vocês. Só pensem um pouquinho nisso. Tá? Pensem um pouquinho nisso. Aí o que acontece? A família que vai receber esse bilhete, é importante que essa família vá até lá e aí, Jussara, você vai ter que investigar. Já aconteceu? Então, aconteceu em casa. Alguém já falou isso e isso? Não, nunca ninguém falou. Só presta atenção se alguém já falou, se algum amigo, se algum conhecido, porque ela repetiu isso, isso e isso pra mim, tá? Então, se ela repetiu, em algum lugar ela ouviu. Então, é importante que vocês entendam que a gente juntos vai entender, vai trabalhar juntos, ok? Então, vai trabalhar quando? Como? Quando ela morder, a gente não vai dar o foco na mordida. A gente vai observar qual é a causa. Então, a causa é o quê? Ela tá querendo atenção. Sabe? Ela tá gostando de ver a reação do amiguinho. Eu vou me antecipar toda vez que ela interagir com esse amigo, porque aqui na escola eu percebi que a mordida sempre acontece em tal momento, que é quando ela tá cansada, que é quando os amiguinhos estão brincando e ela não tá. E aí eu vou me antecipar e cada vez que ela for eu vou ajudar ela a nomear, a usar palavras ou usar o corpinho dela ou a pedir o que precisa. Vocês percebem que é de outro lugar? E para fazer isso a gente tem que ter conhecimento? Entende? Então, se vocês estão com problema na escola, recomendo o meu curso. E o meu curso, gente, ele é inteiro gravado. Se tu comprar agora, tu pode começar a fazer hoje o curso, entende? E ele é para pais ajudam pais na agressividade, é para profissionais e famílias para lidarem com a agressividade, né? E a criança que bate, morde, grita e ofende, tá? Morde na escola e não morde em casa. E deixa eu dizer um pouquinho aqui, ou morde na escola e não morde em casa. A mordida também, né? Então vocês já entenderam que tem muita coisa, mas ela também tem muito reflexo com o ambiente. Entende? Então, se o ambiente me compreende menos, nomeia menos pra mim, é mais hostil, mais agressividade vai ter. Pra quê? Pra me defender. Entendem? Então, gente, o que eu tô contando e tô dando gratuitamente aqui pra vocês é ciência do desenvolvimento humano. Parem de achar que a agressividade por si só é ruim, que a agressividade por si só não é ruim, tá? Sem a agressividade a gente não pare uma criança. Sem a agressividade, um botãozinho não, né? O Dow que fala isso demais. Sem agressividade, a gente não... Sabe a juíza bolsonarista que torturou criança aqui do lado da minha casa? Então, sem a agressividade, a gente não teria sabido que uma pessoa não teria relatado o que estava acontecendo há muito tempo e desviado aqueles vídeos horrorosos de tortura de 2 horas de uma criança de 11 anos que foi estuprada, no estupro duplo, já expliquei pra vocês nos meus stories, estupro duplo, entende? E a tortura que aquela criança foi. Então, para defender o outro e se defender, precisamos de agressividade. Senão, nós ficamos passivos. E quem gosta de gente passivo? A sociedade. Entendeu? A sociedade opressora. Deixa eu ver qual que era a outra pergunta que eu tava vendo. Então, a gente precisa de agressividade, vocês entenderam disso. Isso. Por isso que o meu módulo, por isso que o meu curso, o módulo 1, é só sobre a nossa agressividade. Sabe? Para que a gente aprenda a ser adultos seguros. Aquela pergunta, aquele comentário que teve aqui, a agressividade é sempre ruim, o que a gente precisa é ser assertivo, não sei o que, não sei o que. Ah, é? Eu queria conversar com aquela pessoa para saber se ela nunca é agressiva com o próprio filho. Duvido. Percebem? Sim.
Com certeza ela é agressiva com o próprio filho. Por quê? Porque na nossa consciência a gente está se defendendo da nossa criança. Quando a gente entende que o adulto seguro, o adulto que é base, ele age, não reage, a gente não reage em agressividade contra os nossos próprios filhos. Como descobrir se a criança tem algum distúrbio de personalidade? Se pergunte para que descobrir se a criança tem um distúrbio de personalidade. Distúrbio de personalidade acontece de fruto do meio. Primeiro olho para o meio, depois para a criança como problema, tá? Meu filho foi exposto no grupo de WhatsApp da sala. Babi, sinto muito. Flá, minha filha está apanhando de um colega de sala de aula por ser chata. Como posso orientar minha filha e não ter que aceitar e acompanhar? Gente, Constantino, Gra, você consegue colocar essa pergunta aqui na pergunta? Na caixinha? Ah, aqui, ó, ela já colocou. Que linda, obrigada, ó. Ela falou, minha filha está apanhando por ser chata por um colega da escola. Chata, entre aspas, porque, né, é um julgamento do coleguinha da escola. Como orientar minha filha? Primeira coisa, a gente precisa entender qual é a idade da tua filha, Grato. Tá aqui na live ainda? Como agir com o filho agredido na escola? Gente, isso seria quase outra live, tá? Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. A escola precisa agir. Vocês precisam internalizar que a gente tem o primeiro pensamento é que a criança é o problema. Que criança é o problema? A criança que tá agredindo e a minha criança que tá apanhando. Por que vocês nunca pensam que a escola é o problema? Que a escola não tá intervindo? Que a escola não tá impedindo o bullying? Até vou dizer uma coisa, vou confessar pra vocês. Fui numa escola dar uma palestra esses dias e comecei a ver os cartazes combate ao bullying, responsabilizando o tempo inteiro as crianças. O tempo inteiro. Eu olhei aqui, gente, eu fiquei tão mal. Eu dei a palestra inteira mexida. Eu fiquei 40 minutos a mais naquela escola do que eles me pagaram falando sobre bullying depois para ver se eles internalizavam aquilo que estavam. E eu falei sobre os cartazes e tudo mais. Por quê? Porque combater o bullying a gente precisa entender. O treinamento deveria ser com os professores, como eles estabelecem o limite usando sua agressividade, ensinando a criança que está fazendo bullying, ensinando a criança que está recebendo bullying a se defender e principalmente ensinando as crianças que estão passivas e assistindo tudo a defender também a criança. Combate ao bullying é o surreal, combatendo direto, responsabilizando as crianças. A gente precisa colocar em quem realmente está na responsabilidade, quem tem o cérebro desenvolvido. São os professores. Então, da mesma forma, se o seu filho está sendo agredido na escola, quem tem que agir são os professores. Sim, você pode falar para sua filha, peraí, filha, ele tá chamando você de chata? É isso. Então, olha só. Primeira coisa que eu faria nesse lugar aqui, Gra, o que tá acontecendo para ele te chamar de chata? Primeira coisa, o que você gera? Não culpabilizando a criança, mas buscando entender o que a gente gera. É um passo importante, tá? Conversar com a criança e dizer, nossa, é horrível apanhar, você deve se sentir muito mal mesmo. Segundo passo, vou até a escola. Vou até a escola e falo, olha só, eu deixo minha filha aqui e aqui a segurança dela é responsabilidade de vocês. Eu não quero que vocês vão lá punir e castigar esse menino porque vai piorar para minha filha. Eu quero saber como vocês estão fazendo para ajudá-lo e para ajudar a minha filha. Ah, não sabe como? Compra o Pais Ajudam Pais na Agressividade que eu te ensino lá. Porque uma criança que tá batendo, eu quero que vocês internalizem uma coisa. Ninguém... Vou devolver uma pergunta pra vocês. Se alguém que tá aqui não precisa me dizer, tá? Eu nunca bati, mas eu já tive vontade de bater na minha filha. E se eu olho pra mim no momento que eu tive vontade de bater na minha filha, eu não tava bem. Eu não tava bem emocionalmente, já tinha uma carga, tá? Se você já bateu no teu filho, me diz, você tava bem? Como era teu dia? Como você tava se sentindo? Porque quando a gente tá bem, a gente não recorre à violência. A gente dialoga, a gente conversa. A gente foca em ensinar, porque bater só violenta. Então essa criança não tá bem, por isso ela tá violentando.
Quer dizer, ela não tá violentando, ela tá agredindo, né? A partir dos 9 anos, ela já começa por ter uma agressividade. Gente, aqui eu preciso que vocês entendam. Por ter uma agressividade tão reprimida, tão reprimida, tão reprimida, dos 9, vai lá aos 11 anos, a criança pode começar a ser violenta. Por quê? Porque ela teve uma agressividade tão reprimida, tão reprimida, tão reprimida, que bate quando te bate, morde quando te morde. Que o que ela sabe fazer quando ela precisa comunicar algo? Só agressividade. E aí esses pais estão colhendo frutos do que eles fizeram a vida inteira. E agora dá pra recuperar. E tem que voltar. E tem que trabalhar junto quem? Família do agredido, no caso da Gra, fazendo esse negócio, vendo o que a tua filha causa, tá, Gra? A escola, ensinando a filha da Gra a se defender dele, não é agredindo, é dizendo, pare, você não vai me agredir, e também olhando para o que ela causa, dizendo, olha só, mas você, ele tá te chamando de chata porque várias vezes você fez isso para ele, então ele tá se sentindo incomodado, por favor, não faz mais isso. A gente precisa olhar os dois lados. E ele dizendo, como você pode comunicar para ela uma coisa que você não tá gostando? É dizendo, não gosto que você faz assim. Ah, mas aí, professor, eu só não gosto dela. Ok, você não gosta dela, você precisa respeitá-la. Você pode não gostar dela, ela te incomoda no quê? Então, meu amor, eu te entendo. Você não é obrigada a gostar de todo mundo, mas aqui dentro da escola você é obrigada a respeitar todo mundo e nunca, nunca ferir fisicamente ninguém. Entendeu? Nossa, doutora Pamela Cristina, dei uma chinelada no meu neném. E agora, toda vez que alguém faz algo errado, ele pega o chinelo e manda a gente corrigir. Ele tem 3 anos. Doutora Pamela, você precisa falar com ele, tá? Falar com ele como, meu amor, dizer, lembra aquele dia que a mamãe te deu uma chinelada? A mamãe quer te pedir perdão. O que a mamãe fez com você foi violência. A mamãe nunca mais vai fazer com você o que a mamãe fez. É extremamente errado o que a mamãe fez. A gente não corrige os outros com violência, meu amor. Gente, tá aqui o maior relato da doutora Pamela, o quanto a violência que a gente vive em sociedade é ensinada. A agressividade é uma defesa do ser humano inata. Ela tá ali, ela tá ali, ela acontece. A agressividade é uma defesa do ser humano, ela é funcional, ela é esperada, ela é saudável. Agora, a violência é ensinada. Então, doutora Pamela, coloca a mão no teu coração, vai vir uma culpa, acolhe a tua culpa, pega essa culpa, transforma em responsabilidade. Vai lá e fala pra tua filha, né, pro teu bebê, 3 aninhos, perdoa a mamãe ter te batido com o chinelo, tá? A mamãe não podia ter feito isso, é violência, fez dodói no bebê, né? A mamãe é errada, a mamãe nunca mais vai repetir isso. Então guardem isso pra gente fechar essa live de hoje. Lembrem, mordida, bater, tá? Violência ensinada, agressividade é funcional, é esperada. Lembrem, registrem aqui, do 0 até os 9, 10, 11 anos, a agressividade é funcional. A partir do momento que o pensamento abstrato começa a desenvolver, que a noção de tempo e espaço começa a desenvolver e eu consigo planejar causar dano no outro, é violência. Mas só vai chegar a ser violência se a agressividade, que é funcional, natural, esperada, não for direcionada. Quer aprender mais sobre a agressividade? Saber como agir quando a criança bate, quando a criança morde, quando a criança grita ou quando a criança ofende? Clica no meu link do perfil e compra o meu curso Pais Ajudam Pais da Agressividade. Começa hoje, tá? Por quê? Por que eu montei esse curso? Numa mentoria minha, uma doutora em educação, uma mulher que eu amo, me autorizou a falar tudo isso. Ela tava lá, ela falou, Flávia, eu sou doutora em educação, mas me diz, o que eu faço quando a criança morde? E eu tenho esse print, eu vou ter que achar esse print. Nem lembro que turma que ela era, mas era lá atrás, mas eu vou ter que postar esse print para vocês entenderem que as escolas vão reprimindo a agressividade do ser humano, porque a gente precisa da agressividade, nem que seja para dizer, não, você não vai fazer isso mais comigo. Ok, você me achar chata, que nem era o exemplo aqui, ok, você achar chata, mas você não pode me bater. Você pode me achar chata e não gostar de mim. Eu vou cuidar para não te incomodar mais e você não vai mais me bater.
E aí precisa de adulto de mediar. Sempre precisa de adulto para mediar. Não esqueçam do papel dos adultos entre a relação dos filhos de vocês. Tá bom? E aí é importante que a gente aprenda a estabelecer limites. Ninguém impõe nada. Impõe abuso de poder. A gente precisa olhar para isso. Eu estabeleço os meus limites, eu não imponho. Tá? E eu estabeleço os meus limites para dizer sim para mim. Para defender, inclusive assim, ó, por exemplo, Jéssica, eu vou estabelecer um limite entre eu e você, não para que a nossa relação quebre, mas que para você entenda que a nossa relação é tão importante que eu quero estar aqui confortável entre nós. E que você saiba que é importante tal limite para mim. Vou dar um exemplo, tipo, que nem eu falei com uma amiga, olha só, você pode me mandar áudio, mas não com mais de 4 minutos, de 2 minutos, porque é um limite importante para nossa relação. Eu não vou ouvir os teus áudios se eles tiverem 12 minutos. A minha amiga mandou um áudio de 12 minutos. Então eu falei assim, ó, não, é um limite estabelecido. Por quê? Eu quero que ela continue me mandando áudio, que ela continue me falando, mas que pelo menos ela pense um pouquinho antes de me mandar um áudio, porque às vezes ela ficava pensando, me mandando áudio, eu não tenho o dia inteiro para ficar ouvindo ela, porque eu tenho uma filha. Entende? Tem um trabalho pra fazer. Então, assim, falou, amiga, pelo amor de Deus, limite aí, né? Eu amo você, mas dá pra resumir o áudio? O áudio aqui de cima, eu mandava pra ela. Dela resumia em 30 segundos o áudio ali de cima. Enfim, é pra cuidar das nossas relações. Os limites são importantíssimos, entendem? Então, eu estabeleço, porque eles são importantes pra mim e para as relações. Toda relação saudável precisa de limite. E se eu não tenho agressividade, eu vou passando pano, eu vou deixando, e aí eu vou ouvindo aqueles áudios dizendo, ai que saco, lá vem ela, me mandou áudio de novo, e aí é assim que você acha que a relação é saudável? Não, mas é assim que você tem a maioria das tuas relações. Você pode ser verdadeira em que relação tua? É importante você pensar isso. Entendem, gente? Espero que vocês tenham gostado da live aula de hoje, e eu faço um convite imenso para que vocês tenham um alerta, que há outro motivo importantíssimo, que eu quero que vocês, todos que estejam aqui, liguem alerta. A criança agressiva é a criança que está se defendendo. A criança que é um problema, que você precisa ligar alerta, é a criança boazinha e que já se calou. A que já abriu mão de si mesma. E outra coisa, a criança agressiva que se defende é a que está causando um boom de diagnóstico. Um boom de TOD. Um boom de TDAH. Eu quero que vocês parem e pensem, será que não é a escola que está gerando isso? Ou é meu filho um problema? Com essa fala, eu deixo vocês aqui e convido você para assistir essa live até amanhã, porque eu vou tirá-la do ar, porque quem quiser ter todas essas informações, compra no meu link do perfil o curso Pais Ajudam Pais na Agressividade, tá bom? Beijo enorme. Segunda-feira, 10h30 da manhã, eu vou dar uma aula sensacional com a Juliana Franco, pediatra, tá? Jé é professora e minha aluna já comprou o curso, sensacional, né? Quem quiser fazer e ter certeza... A Biba, bem-vinda! Eu vou marcar outra Masterclass para vocês que são minhas alunas, tá? Vou marcar outra Masterclass. A gente tem também, nos alunos, a gente tem encontros aí a cada 2, 3 meses, encontros para tirar dúvidas direto comigo, tá bom? Um beijo enorme para todos vocês, boa noite, amem os filhos de vocês, não deixem para amanhã, cuidem das relações de vocês, e se teu filho tá agressivo, tu tem tudo que tu precisa aqui no meu link do meu perfil. Beijo grande, boa noite, meus amores, voltamos em breve.